Pegues, tudo bem, meus queridos? Eu estava morrendo de saudade. Isso mesmo, gente. Voltamos com tudo com o nosso Pó de Grau. Eu tô muito feliz. Sejam muito bem-vindos. E este episódio tem um gostinho especial. Afinal, dia 15 de dezembro, iremos completar 34 anos de histórias incríveis na Zero Grau. E aí, resolvemos convidar quem? Felipe Nishimori, que nasceu no berço da Zero Grau. Seja muito bem-vindo. Oi, gente, tudo bom? Esse cara aqui não gosta muito das câmeras, né? Poucas vezes vocês acabam vendo ele, mas essa história tinha que ser contada por ele, não é verdade? Conta aí, Fê, como que era antes, como começou? Você estava no berço ainda, né? Então, lá era uma empresa dos meus pais, né? Eles eram funcionários públicos, né? Na época, e a Zero Grau era uma renda extra deles, né? Então, a gente vivia lá, né? Eu ficava o dia inteiro lá nadando, igual meus filhos às vezes ficam aqui com a gente, né? E, aprendi tudo lá, né? Meu pai me ensinou tudo, desde da aula, parte de manutenção, recepção, né? E meados de 2012, por aí, quando eu conheci a Daiane, né? Nós nos casamos, e aí, então, daquela empresa pequena, que na época tinha 70 alunos, né? E aí a gente começou a partir dali que a nossa vida, a natação, a água, entrou realmente na nossa vida. Exatamente, gente. Então, assim, as histórias que eu escutava, né, nos almoços de família. Um beijo aí pro meu sogro, Paulão, o japonês da natação, mais conhecido do que nota de R$2, não é mesmo, meu sogro? Esse cara já deu aula, porque ele é professor de educação física nas escolas, então todo mundo já teve aula com ele, não é isso? Sim, ele deu muita aula lá aqui no bairro, né? No Sinésio, no Fusco, são escolas da região, então todo mundo conhecia como Paulo, professor de educação física. O japonês, professor de educação física. As pessoas chegavam lá e falavam, aqui que é a escola de natação do japonês, e não sei o quê. Então, assim, sempre foi conhecido dessa forma. E eu acho que uma coisa que eu sempre escutava vocês falando e tal, assim, sempre foi uma empresa muito familiar, várias pessoas da sua família já trabalharam, já deram aula lá, né? E os seus irmãos e tal. E eu percebia que, na época, vocês tinham 70 alunos, porém, assim, eram muitas famílias, era a avó que nadava, que depois aí levava o neto. A avó colocava o neto, aí o neto casava e colocava o filho, e assim, gerações, assim, muitas gerações. Né? E agora, né, mais de 3 décadas aí da história da Zero Grau. Eu faço parte apenas 15 anos e percebo a intensidade, né, do que é ser Zero Grau. Na época que a gente se conheceu, eu sou formada em cosmetologia estética, então, assim, pra mim a natação não existia, né? Isso daí não fazia nem sentido na minha cabeça, até porque eu não sei nadar, né, pessoal? Eu dou uma enrolada ali, a gente não teve tempo, né? Um dia você vai me ensinar, né? Tá tudo certo. Mas eu lembro que era muito pequenininha, ela tinha aquelas 2 piscinas menores, 4 chuveiros. Banheiro 2 chuveiros. Aí total depois, 4 nos 2 banheiros. E depois a gente fez mais 2 atrás, né? Foi, aí foram as ramificações, né? Porque ali a unidade do Marizal, acho que a gente reformou o quê? Nesses 15 anos, 16 vezes? 30 vezes, 2 vezes por ano. Era isso, todo ano. A gente sempre tentando reformar. Éramos novos, casei aí com 22 anos. Depois de 4, 5 meses, nós já nos tornamos pais. Então, assim, foi uma loucura, foi bem corrido. Mas com a ajuda de amigos, familiares, a gente conseguiu amadurecer ao decorrer dos anos e a paciência, né? A paciência dos nossos clientes e colaboradores que foram entrando. Na época, acho que era 4 funcionários. Exato, Aí eu ficava ali na recepção, dava uma força ali na limpeza e a gente se dividia. Até porque a natação, que nem hoje, a gente não fecha para almoço. Hoje é direto, né? A Zero Grau parecia aqueles comércios do interior. Fechava às 11 horas da manhã e abria 2 horas da tarde, né? E também parecia pizzaria, não abria de segunda-feira. Eram as
instruções. Acho que era do Japão, tinha alguma coisa a ver, não é possível, não. Então, aí começamos a abrir de segunda-feira. Aos sábados era até às 11 horas da manhã, aí estendemos até às 2 horas. Nossa, Então, assim, eu me lembro como se fosse num filme, né, Fê? Assim, muitas aventuras. Era insano, a gente abria às 7 da manhã, fechava às 10 da noite, né, isso? E sempre fomos nós dois, que abríamos e que fechávamos. Então, assim, foram anos de muita luta, né? A gente quase não participava de festas, porque a gente estava sempre cansados. Todo final de ano eu tinha que esvaziar a piscina e pintar a piscina. Quem pintava era eu, porque meu pai ensinou como que pintava a piscina. Então, parecia lei. Todo final de ano tinha que esvaziar a piscina e pintar a piscina. Exato. Então, assim, era a época que a gente tinha para fazer as devidas reformas, né? Conforme a gente conseguia. E uma coisa boa que eu acho, assim, que foi muito bacana do meu sogro, que eu acho que falta um pouco nessa geração, ensinou o Felipe a fazer tudo. Então, assim, toda a parte de hoje, obviamente, né, pela expansão, nós temos as pessoas que fazem isso internamente. Mas hoje ele faz tudo, né? Então ele sabe mexer de aquecedor, bomba, chuveiro, eletricidade, tudo. Isso é ótimo, né? Porque ter uma escola de natação, muitas vezes, teve momentos da gente ficar maluco, porque imagina, quebrou um aquecedor, aconteceu uma coisa, demora o quê? Quebrou uma bomba, demora 2 semanas. Então não tem como uma empresa ficar, uma escola de natação sem bomba, que a piscina, a água estraga. Exato. Então eu aprendi a mexer na bomba, trocar reparo da bomba. Então todas as coisas eu tive que aprender na raça. Foi muito difícil, porém necessário. Isso fez com que, né, nós pudéssemos amadurecer. E aí, eu acho que o gostinho mais especial de tudo isso, né, Fê, é que, além de completar 34 anos dessa história, eu acredito que nós temos um presente, né, da vida, assim, uma construção, mérito dos nossos colaboradores em conjunto, né, na nossa parceria. Hoje nós somos em quase 50 colaboradores, né, e vamos completar também 1 ano da nossa nova unidade aqui do Morumbi, que foi uma surpresa linda na nossa vida, porque nós precisávamos, tudo começou, mas como que vocês foram parar no portal do Morumbi com uma nova unidade, e foi assim, inaugurou e aconteceu. Primeiro, preparação de Deus, né, Fê? Tudo aconteceu, a gente conversava muito pela responsabilidade, porque a gente sabe que hoje ter uma empresa requer você se entregar muito, o trabalho é bem árduo, nós temos 2 filhos pequenos e tal. Isso acabava que pesava um pouco pra gente na hora da decisão, né, Fê? De ter uma outra unidade. Como ia ser isso, a logística, né? Porém, a gente precisava reformar o Marizal. Porque, como ele falou, começamos com 70 alunos. Quantos alunos nós estávamos antes agora tem quase 1.100 alunos. Na época, a gente estava com uns 900 e poucos alunos, um ano atrás. E nós sentimos o negócio afunilar de um jeito que realmente viramos referência. Hoje a gente tem parceria com quase todas as escolas da região aqui do Campo Limpo. Exato. Né? Temos parceria com uma rede muito famosa, que é o Colégio Adventista, né? Que é a região muito conceituada. Tem o Colégio Guararapes também, que é uma escola bem antiga, né? Então, hoje, assim, a Zero Grau é uma marca que tem muito respeito aqui, na parte de natação, no meio da natação. Somos reconhecidos, o nosso trabalho é extremamente diferenciado, foi chamando a atenção através das redes sociais, e não só isso, a Zero, antes de tudo isso, eu acho que ela já tinha se tornado um ponto de referência. Então, às vezes passava um Uber e falava assim, passando a escola de natação a 0 grau, virando ali na 0 grau, sabe quando um comércio realmente vira um ponto de referência? Às vezes eu pego um Uber e falo, puta, na 0 grau. Puta, meu filho nada na 0 grau. Então, acontece assim, muito. É Se a gente sai pra andar, às vezes, a gente tem umas bolsas, depois eu vou mostrar pra vocês, que quando você fecha uma matrícula, você adquire essa bolsa. E a gente colocou uma cor azul lá no Marizal e uma verde aqui no Morumbi. E aí, quando você sai, às vezes, na rua, você vê aquele monte de bolsa que você se dá conta ali na região, quantas pessoas fazem natação na 0 grau. Às vezes eu saía no meu prédio, na época eu morava lá perto, e aí a gente via também o pessoal saindo de final de semana com as bolsas, e era muito legal, muito gratificante, porque só a gente sabe o quanto foi suado para isso acontecer. E aí, voltando lá, quando chegou nos 900 e poucos alunos,
nós entendemos que a gente precisava dar uma boa reforma lá no Marizal, né, Fê? E não... Como fazer isso? Porque... Mas, voltando um pouquinho, lá no Marizal, a gente tinha em torno de uns 400 alunos, né? Sim. E surgiu a oportunidade de a gente pegar o terreno do lado, né? Que na época era uma oficina mecânica. Na época eu tinha 22 anos. Acho que Acho que 20, 20 anos, eu tinha 22 anos. Vamos encarar? Vamos. Então, meu, entramos numa obra de cabeça. Foi. Imagina, a gente tinha 22 anos, fazer uma piscina do zero, fazer banheiro. Foi. Meu, Loucura. loucura, né? Graças a Deus deu certo. E, meu, aí a partir de lá que foi melhorando, né? Foi aumentando os alunos, a gente foi amadurecendo mais, que na obra... Foram muitos desafios, na obra a gente foi passado para trás, o cara fugiu com o nosso dinheiro e foi levando as coisas, e aí a gente teve que inaugurar, não tinha vidro, faltava um monte de coisa, então toda aquela pressão psicológica, né, das pessoas, Sim. dos próprios alunos querendo, e aí, vai abrir, vai ampliar, então assim... aconteceu, obviamente, depois desses 400 alunos, a gente ampliou para esse outro lado e tal, né? E aí foi quando a gente começou essa construção, só que veio aquela rasteira chamada pandemia, que realmente nós ficamos quase 6 meses sem trabalhar, e foi uma loucura, assim, a gente chegava lá e o azulejo descolando, o teto todo embolorado. Porque, assim, na televisão dava que o governo ia liberar a piscina na semana que vem. Então eu ia lá, tratava da água, deixava a água quente, cristalina, chegava lá, não, mais 30 dias. Então vai lá eu, desligar o aquecedor, desligar a bomba e ficar mais 30 dias aí fechada, né? Então, azulejo caindo, embolorando tudo. Tanto que, né, nós nessa época a gente chegou ao ponto de recalcular a rota. A gente teve que abrir mão de... A única coisa que a gente tinha na época era nosso apartamento, então a gente foi abrindo mão para injetar o dinheiro, para tentar manter ela aberta, porque ali era a nossa válvula de escape, ali era da onde vinha o nosso sustento, né? Vamos vender o que for, não importa, mas a gente vai injetar ali, a gente pode ficar no 0 a 0, e foi isso, né? Na época eu fui morar com a minha mãe, a gente voltou a morar com a minha mãe. E aí foi uma loucura, assim, e só que assim... Demos uns 2 passos para trás. Exato, né? Exato. Só que tem uma cena, assim, que duas coisas que aconteceram ali na pandemia. Uma delas foram alguns colaboradores que a gente tivemos que dispensar, alguns colaboradores, e eles vinham com a mochilinha do iFood, porque a maioria foi trabalhar, né, fazendo entrega e tal. E eles vinham, tipo assim, já acabou meu horário que eu tava trabalhando, batia lá na porta, abria, ia lá ajudar a pintar, reformar, cuidar. Uma outra vez também, uma sexta-feira, chegou uma senhorinha e bateu lá, e aí eu abri, falei que a gente estava fechado, tá? Ela falou, não, mas eu queria fazer o pagamento. Aí eu falei assim pra ela, não, mas não tem como, porque nós estamos fechados. Ela, eu sei, mas eu não quero que a minha natação feche, então eu quero fazer meu pagamento. Então foram situações que me marcaram muito, muito de verdade, e isso trazia um pouco mais de força pra gente, né? Porque assim, a olho nu, quando você chegava lá, você via tudo acabado, assim, você falava, meu, não tem como. Mas aí lá do fundo do poço a gente pegou um impulso e abaixo de Deus a gente fez esse trabalho, né, junto com os colaboradores, eles foram voltando, graças a Deus, e a gente foi se reconstruindo. E aí, pós-pandemia, muitas parcerias com a metodologia Gustavo Borges, tivemos uma afirmação muito grande, um aperto de mãos aí com eles também. E aí foi quando começou, né, essa história. E aí, precisamos reformar a unidade do Marizal. Quanto tempo essa reforma, meu Deus? E como vai acontecer? Porque a gente ainda tem um espaço muito bom atrás, né, no terreno. Porém, assim, as máquinas não têm por onde entrar. Aquela construção que foi feita do meio para frente, então ficou inviável, né? Então, assim, toda vez que a gente tentava se mexer, ou era muito caro, ou muitos desafios. Levava muito tempo para ficar fechado e a gente não pode... Não tinha não tem como ficar fechado. Porque não é só uma questão... sei lá, de esporte, mas também uma questão de necessidade, saúde, então tem pessoas que não podem ficar muito tempo. Então eu falei, bom, a solução é o quê? Vamos atrás de um outro terreno para a gente tentar montar uma outra unidade. Então, assim, naquele momento, a gente se olhou e pensou, meu Deus, de novo a gente vai ficar sem casa, que assim, a gente estava traumatizado pela obra da primeira unidade. Exato.
que o pedreiro passou para trás, a gente não sabia nada. Perdemos muito. Então, assim, tava traumatizado. Então, por mais que a gente tinha bastante maturidade e experiência, mas o medo, né? O medo Nós era ficamos realmente traumatizados. Mas aí o que eu falei? Bom, vamos achar, gente, porque quem não procura não vai achar nunca. Então eu falei pra ele, vamos deixar aí no destino. Gente, eu não imaginava o quanto era difícil achar um terreno pra montar uma escola de natação. Por mim, eu não ia montar, eu não queria montar. Falei, Daiane, pelo amor de Deus, para com isso daí, meu. Vamos recalcular a nossa vida lá no Marizal, tá ótimo. Tá bom, vai, meu, você tá caçando sarna pra se coçar, meu. Foi. Ela não, eu ficava a noite toda, eu dormia, ela olhando o terreno, liguei imobiliária ligando, corretor eu acho que ligando. eu falo pra todo mundo isso, eu conheço mais os terrenos, os imóveis do Campo Limpo Marizal, do que qualquer imobiliária, porque além de olhar pela internet, eu passava na frente, eu tirava foto, eu às vezes dava os passinhos na porta do terreno, assim, na fachada, pra ver mais ou menos a medida, se dava, porque rola toda uma logística pra montar, né? E aí a gente achou um lugar, era um galpão, tinha dado tudo certo, já tinha levado o Felipe lá e, nossa, tava super feliz e tal. Levei um giz, nós riscamos o chão todinho, mapeamos, assim, igual desenho, sonhando mesmo. Falei, meu, aqui vai ser um ponto muito bacana e tal. Era um lugar de o quê? 400 metros, aquele primeiro que a gente 450 metros. 450 metros. Era um galpão. Tudo certo, eu não me lembro como se fosse hoje, a gente tava dentro do banco, o rapaz me liga desesperado e falou assim, ai, olha, dona Daiane, não vai dar pra fazer negócio. Por quê? Porque eu me lembrei que vocês vão fazer piscina, não é isso? É isso. E lá é um galpão realmente, porém, a laje é amarrada na parte de baixo, não é isso, Fê? Gente, eu nem sabia que isso existia. Eu perdi a cor. E aí, o Felipe já vinha pra mim dizer assim, olha, acho que não é pra ser, né? Porque a gente tem disso, né? E aí eu realmente falei assim, olha, eu acho que não é pra ser. Mas assim, eu recalculo bem rápido a rota. Então, peraí, eu acho que não era pra ser ali, mas vai ser em outro lugar. Porque é pra ser. Porque se Deus colocou isso no meu coração, esse desejo, é pra ser, eu acredito nisso, sabe? Até porque a Zero Grau, ela tem um... Não é à toa que a gente trabalha com água, porque a gente transborda gratidão, amor. Então, assim, até em relação aos nossos colaboradores, eu sempre... Foi um propósito que eu tive com Deus. Senhor, se Deus, né, me abençoar minha família, eu quero que isso transborde, que isso possa atingir a vida de outras pessoas. E é isso, esse é o nosso propósito. Mesmo com dificuldade, a gente tá sempre olhando, tentando melhorar alguma coisa. Não é à toa que a nossa equipe destaque em qualquer lugar ou para qualquer visita que venha nos conhecer, realmente sente essa energia, é diferente. E aí foi isso, então desanimamos, foi horrível. Aí o que acontece? Aquele dia saí do banco arrasada. Falei assim, meu, não é possível. Aí tudo bem, o Felipe acho que mais aliviado, pensando, ai meu Deus, me livrei. Qual era o sentimento aí, Felipe? Graças a Deus. Cara de pau, nem treme. E eu assim, indignada, eu falei, não é possível e tal e tal. Só que eu só ficava ali, né, naquele miolo. Até que um dia... uma colega, uma corretora, amiga nossa, eu comentei com ela e tal, e ela já tinha levado eu e Felipe. A mesma corretora do galpão. A mesma corretora desse galpão que não deu certo. E aí eu comentei com ela do meu propósito, da história, disse pra ela, olha, não me conformo, pelo amor de Deus. Ela, Dai, ela realmente percebeu, ela falou, Dai, tinha lugares que dava pra fazer, mas os proprietários... ou não tava vendendo, ou os que alugavam não aceitavam fazer uma piscina. Porque você imagina, gente, uma pessoa fazer uma piscina não é uma coisa, né, pequena. Sim. E assim, eu não imaginava, nem eu nem ela, o quanto as portas se fecham quando você fala disso, né? Ai, menina, eu sei que foi uma loucura. E aí, um belo dia, era um feriado, né, Felipe? Era um feriado, uma quinta-feira. E aí, ela chegou e falou assim, olha, a gente já visitou... Não, a gente foi ver dois lugares, aí eu falei, Daí, não tem como montar, né? Muito pequeno, alterar no subsolo. Não tem como montar. Dela, tem uma casa, né? Ela falou, olha, tem uma casa, assim, mas é uma casa, né, Dai? Então, assim, não sei se é muito o que você quer, mas você poderia ver, né? Pelo menos já tem uma piscina lá, quem sabe? Mas assim, né? Beleza. Aí eu entrei no carro e falei, Felipe, ela falou uma casa. Aí ele falou assim pra mim, uma casa, Daiane, se a gente foi nesses que são pontos comerciais e não rolou, não encaixou, uma casa. Eu falei assim, é feriado, a gente não tem nada pra fazer em casa hoje.
não deixa eu voltar assim com o meu coração triste. Vamos lá ver, pelo menos pro desencargo. E isso é uma coisa minha, gente. Eu sou inquieta demais. Aí tá bom. Chegamos na casa, realmente à frente, uma casa, nem aparentava nada. Essa casa estava fechada há uns 10 anos. Uns 10 anos. A última vez que locou fazia 10 anos. Fazia 10 anos que tinha feito uma locação. É. A casa estava bem deteriorada, muita coisa de madeira, então as coisas bem envelhecidas. Uma coisa bem rústica, né, bem casa? rústica, muito bicho, sujeira, né? Tava assim, até um cheiro ruim. E aí ela foi abrindo devagar e tipo, também a gente meio assim, com medo de bicho e tal. E aí, quando eu fui entrando, assim, é como se... Nossa, foi voltando... Já foi, tipo, imaginando... Exato, assim, foi me dando um... Eu não sei explicar pra vocês, assim, é algo de Deus mesmo, assim. Aquilo foi preenchendo, assim, dentro do meu coração, explodindo aquilo dentro de mim. E eu olhava pra ele e eu, dentro do olho dele eu via que poderia ser. Então, aquilo, eu falei, não acredito, ele vai dizer pra mim que vai dar. E tal, e tal... E aí a gente viu, porque assim, quem passava aqui, imagina, todo esse tempo, esse lugar fechado aqui, 1000 metros, você imagina, 1000 metros. Então assim, poderia ter feito uma construção de prédio, N situações. Então assim, era algo de Deus mesmo, estava reservado para nós. E aí quando eu entrei no carro, eu falei, e aí? E aí ele... eu acho que pode ser que dê certo. Eu acho que pode ser que dê certo. E aí, pronto. Esse pode ser que dê certo, nunca mais ele pode falar outra coisa. Era tudo que eu queria ouvir. E dali pra frente, a gente foi correr atrás de papelada, teve a conversa com o dono, e aí teve toda uma negociação e tal, e tal. Acho que isso deu do quê? 30 dias, se 30 foi? 30 dias. 30 dias. Só que teve um outro lado, né? Então a gente contava com uma coisa de 400, 500 metros, e aí a gente tava falando do dobro de tamanho, e aí era o dobro de responsabilidade, financeiramente falando, isso daí ia ter um custo muito maior. Porque às vezes fazer do zero, você acaba gastando menos do que, tipo, reformar, fazer reparos, né? E o fato da casa ser grande, a gente precisava adequar aquilo para ter cara de comércio. Eu já entrava em cada sala, aí eu já vim com a vassoura, e chamamos os primeiros a chegar, foram os nossos líderes, depois eu vou postar umas fotinhos aí da nossa obra. Eu fiz o primeiro vídeo, chorei bastante agradecendo eles, eu sonhava todos os dias com esse momento. E aí foi na loucura, né, Fê? O Fê veio, foi atrás das empresas, parceiras que a gente tem, e fomos otimizando alguns gastos. Então, pintura. Primeiro que esse bairro tudo assustava a gente, né? Porque éramos os mesmos, mas o fato de estar aqui parecia que tudo ficava mais caro. Então, o cara que cobrava 10 mil na pintura tava cobrando 20. Então, tudo isso mudou. E aí, o Felipe fez o quê? Vamos nós mesmos fazermos. Então, a gente pintou cada parede, a gente organizou, limpou. A arquiteta, né, deu o projeto, né? Ela falou assim, você quer que acompanhe? Não tem como, né? Se o projeto para ela acompanhar, eu não sabia. É o dobro do valor quase. Exato, nós éramos. Aí eu falei, não, faz o seguinte, me dá o projeto que eu vou encarar isso daí. E a gente vai pôr na mão de Deus. Mas assim, ela deu um projeto excelente, extremamente então, assim, detalhado. dava para seguindo, né? Então eu chamei o pedreiro, a equipe de pedreiro, a equipe da piscina, o serralheiro, o gesseiro, o pintor, serralheiro. Tinha dia aqui, tinha quase 20 pessoas. Sim. E eu era sozinho. Sim. Então eu vim aqui, o pessoal não sabia, quebra onde? Sobe parede aonde? Esse cano... Então assim, eu falei pra Dani, fica 2 meses focado no Marizal, que eu vou ficar 2 meses fora. Então eu ficava aqui de manhã até a tarde. Até 6, 7 horas, que os pedreiros ficavam, comia marmita com eles, tudo. Então eu ficava aqui o dia inteiro, né? Então peguei a obra do começo ao fim. Graças a Deus, deu tudo certo. Fê, tô buscando aqui na minha mente, quanto tempo que a gente ficou de quando a gente fechou o negócio para a inauguração? A gente fechou em maio, finalzinho de maio. Foi, finalzinho de maio. E a obra começou em junho. Em junho. Meados de junho e julho, por aí. Isso. E aí inauguramos em novembro. Gente, e as pessoas que vinham visitar a gente falavam assim, vocês vão inaugurar em março do ano que vem? Do ano que vem. A gente falava, não, agora, final do ano, como assim? Só que assim,
Mas tinha um gostinho diferente, né? Quando você vive coisas muito difíceis e tal, aqui pra gente era... Eu pegava no colo, argamassa, tijolinho, beijava, porque era um sonho aquilo ali, né? Então, pra gente Tava foi prazeroso. acontecendo, parecia que era... parecia conto de fada, nada acontecia errado. Porque assim, obra, você pega o pedreiro que falta, o pedreiro que fica sem uma semana sem ir na obra. O atraso de entregas, né, de materiais. Deu tudo certo. Tudo o pedreiro certo. não faltou um dia. Uma equipe, sensacional. Até porque eles estão mexendo no Marizal agora. Agora nessa obra do Marizal são eles. Então, a gente foi buscar um azulejo dos banheiros. A gente estava na Leroy. Era um azulejo, muito top lá que a arquiteta colocou. Aí, olhamos lá, não me lembro. Era diferença de R$14. Eu liguei lá para uma outra empresa que eu vi na internet. Era R$14 a menos. Porém, era lá em Limeira. Foi loucura, meu Deus. Daiane, bora para Limeira amanhã? Bora, então tá bom. Pegamos o caminhonete. Peguei a caminhonete do meu sogro, fomos bater lá em Limeira. Pegamos. Nossa. A caminhonete veio, acho que, 60 metros de azulejo. Nossa, veio na caminhonete. Eu lembro que eu vinha baixada. Veio um azulejo em tudo que é lugar. Lotado de azulejo. Por causa de R$14 de diferença. No metro, mas vamos colocar. Não lembro se era 14, se era R$20 no metro. Era uma diferença muito grande. Mas a 100 metros que eu precisava, então dava bastante. A gente pechinchou bastante, a gente correu atrás. Felipe, ele é muito bom nisso, de fornecedores, de mão de obra, então ele corre atrás, tem muitos parceiros, muitos amigos que indicam, que ajudam. E assim, todo mundo que ficou sabendo da unidade falava assim, poxa, que legal e tal. E o pessoal do Marizal não tinha entendido ainda os alunos, né? Tipo assim, poxa, o Marizal precisando de uma reforma e vocês estão indo lá pro Morumbi. Pô, precisava reformar os banheiros e vocês fazendo um banheiro lindíssimo. Porque assim, eu acho que o projeto mais especial não foi nem a piscina, foram os banheiros. Então, nesses 15 anos, vou falar por mim, assim, tudo que eu passei naqueles vestiários que foi... Olha, gente, babado. Eu vou falar pra você. Tipo, eu sabia cada detalhe. A mãe, conforme eu conseguia visualizar isso. A mãe entrando, onde ela ia pôr a bolsa, onde era melhor ela encaixar isso, encaixar aquilo. Então, assim, eu sabia todos os detalhes, a necessidade, porque vestiário dá problema em qualquer lugar. Então, foi pensado. Depois eu vou passar umas fotinhos aqui pra vocês verem o nosso vestiário. Olha, eu tô igual aquelas mães coruja. A gente colocou a arquiteta, né? Antes da piscina, vamos ver o vestiário. É isso. Falei pra ela, olha, o vestiário é tudo. E aí... ela acertou de mão cheia, a gente conversou, falei de todas as necessidades e tudo ficou encaixado. Assim, de verdade, eu já visitei muitos lugares, clubes, academias e tal. Eu nunca me deparei com um vestiário tão lindo e tão perfeito, tão agradável. A gente pensou de iluminação a ventilação a tudo. E um outro detalhe também, que bem na época eu tinha visitado a Prevent Senior, que é um convênio, e a Prevent Senior, ela tem isso, né, de cada unidade ter um nome, uma cor, né, eles deixam tudo a ver ali, cada unidade tem a sua característica ali. Aí eu falei, pronto, a gente também vai ter. Então lá no Marizal é tudo azul, e aqui no Morumbi é tudo verde. Então a cor das piscinas, a tonalidade dos banheiros, as sacolas, alguns brindes, crachá, algumas coisas a gente muda por unidade em relação a isso. E aí o que acontece? O pessoal não entendeu. Poxa, a gente tá aqui, eu nado com vocês aqui, tem 6 anos, e aí vocês vão lá e vão dar prioridade só porque tá lá no Morumbi. Mal sabiam eles que esse projeto só existiu porque... a necessidade sempre foi do Marizal e a nossa intenção e nosso coração, gratidão, porque tudo começou ali, sempre foi. Então ali é a nossa matriz, ali é o nosso coração. É, né? Que a gente queria saber precisava era ter um uma projeto, válvula, era um teste, entre aspas. Então, vamos tentar desse formato. Então hoje, né, Fê, pra gente conseguir, a gente começou a reforma, começamos, já tem uns 3 meses, né, que tá reformando lá? Faz uns 3 meses. E assim, essa parte ainda não fica tão visível para os alunos, porque é fundação, lá está mexendo no terreno, então demora para aparecer, né? Agora seguinte, em janeiro que porque começa. Assim, a maior dificuldade na escola de natação são os vestiários. Que é o pai, eu levo minha filha, ela leva o filho dela, né? Então são 4 cenários. O pai com o filho e pai com a filha. Mãe com o filho, mãe com a filha. É isso. Então a gente tem que adequar. Puta, faz um banheiro familiar. Já visitamos várias academias
com esse formato, mas não dá certo. Eu Nossa, a vejo gente já pensamos pensamos em várias então, coisas. vão procurando, aí pegamos um daqui, um pouquinho dali e fizemos o nosso modelo. São as cabines. Então ela tem área molhada e área seca, então você tem toda a privacidade com o teu filho, um super espaço para se trocar ali dentro, tudo bonitinho. Mesmo assim, nós temos vestiário masculino, feminino e infantil, mesmo tendo esse formato. E lá no Marizal vai ser a mesma coisa. São coisas que a gente já montou aqui, a gente tá levando pro Marizal, até mais moderno, Sim. porque em um ano já vem novidade. Bom, então convido vocês que não conhecem ainda a unidade do Morumbi, venham conhecer. Então, se você tem um problema com vestiário, ou porque é calor, ou apesar que, assim, essa unidade aqui, ela tem uma característica, assim, que ela não parece uma escola de natação ou uma academia. Toda academia é um galpão, aquela coisa quente. Tivemos a lareira, a sala. Que, assim, a gente queria dar um ar ali, né? né? de um clube, né? De um clube. Então, assim, que o nosso foco é natação infantil. Então, a criança tem que encantar. Então, todas as nossas piscinas tem todas... Lá no Marizal, a gente sempre trabalhou o encantamento do nosso cliente, que é a criança, ali dentro, né? Nossas aulas sempre foram diferenciadas, não é à toa que a gente já tinha 900 alunos há um ano atrás. Porém, a gente entende também da importância da espera do pai, do conforto de quem tá esperando, essa sensação e tal, né? Então acho que esse gostinho que a gente também apostou um pouco aqui no Morumbi e que a gente tá levando, né? Vamos replicar tudo isso lá no Marizal. Então, alunos da unidade Marizal, vocês não perdem por esperar, que nós estamos fazendo com maior amor, dedicação e carinho, tá? Para entregar uma unidade, assim, à altura de vocês, que vocês merecem demais. Fica aqui a nossa gratidão. 34 anos de história, todos construídos, tudo isso aconteceu aí, né, na região do Marizal. Então, assim, a gente quer agradecer e em nenhum momento nós deixamos de pensar, pelo contrário, isso aqui existe para que nós possamos, vamos fechar um lado, porque a gente vai ter que mexer em estrutura, porque vai ter mezanino, vai ter uma obra bem grande aí. E aí o que vai acontecer? A gente vai conseguir trabalhar só com um pedacinho da zero e a outra a gente consegue migrar para a unidade do Morumbi, até porque nós estamos menos de 10 minutos uma unidade da outra. Então, por isso existe o Morumbi, por isso existe essa nova unidade, tudo aconteceu para que a gente pudesse realmente fazer uma reforma digna de vocês, para que vocês tenham aí um lugar excelente de verdade, tá? Então, acredito que se fecharmos os olhos hoje, passa um filme. Passa um filme. Né? Gigantesco aqui, né? Eu lembro do meu filho menor, ele, bebezinho, ele ficava lá boiando, a gente colocava ele no espaguete, porque eu precisava dar aula, eu precisava atender, a mãozinha dele saía toda enrugada. Foram muitas coisas. Então, assim, a primeira papinha, ele aprendeu a andar, tudo aconteceu dentro da natação. Foi o mais velho. No braço das clientes. As clientes iam esperar para ter aula de hidroginástica. Assim. Deixa com o Heitor. Pegava o Heitor no colo. Aí, o Nicolas no colo e ficava. Então, assim, ele nunca estranhou ninguém. Porque ele ficava com todo mundo. Tinha a tia do café, ela já trazia a bolachinha, o cafezinho pra ele. Então, assim, realmente a Zero não tem como falar que é uma empresa, né? E nem posso falar que ela se tornou uma família, ela sempre foi. Né? Uma família que a gente tá falando aí de 34 anos, não só a família do Fê, mas a família Zero Grau, que me acolheu há 15 anos, que eu agradeço muito, porque hoje é algo assim que eu respiro, que eu vivo com intensidade, que eu sou apaixonada assim pelo que é meu trabalho, pelo que eu faço. Agradeço todos os dias por todos os colaboradores que entram aqui, porque eles realmente são diferenciados, eles entram na nossa maluquice. Vamos fazer uma caneca, quando você vê tem um jarro, porque você dá a mão, eles conseguem fazer o corpo inteiro, eles são ótimos, eles entendem que nós somos intensos. Na obra aqui do Morumbi, coisa de 2 meses, ficou a unidade, ficou com eles. Os líderes, não tiveram dor de cabeça com nada. Eles conseguiram segurar... Nossos líderes também, olha, todo o reggae da obra toda, né? Exato. Então, assim, teve essa divisão, né? Porque a gente teve que começar a dar uma atenção. E aí, viemos aqui contar para vocês, né? Com muita alegria também, que além de completarmos 34 anos, com um gostinho especial de completarmos 1 ano dessa unidade, até me emociona porque, assim, foi bem intenso.
completamos 500 alunos já. Batemos os 500 alunos na nova unidade. Então, assim, gratidão, Papai do Céu, por tudo, porque, de verdade, assim, se alguém me contasse isso lá em meados de 2020, ali na pandemia, eu ia dizer, bom, vocês estão loucos, não é possível uma coisa dessa. Então, assim, Deus, ele prepara coisas incríveis. Então, assim, não vamos aceitar o pouco e acreditar no propósito, né, gente? Porque muitas vezes a gente fica mais tempo no nosso trabalho. Eu mesmo e o Felipe, nossa casa era uma maquete, né? Porque a gente mal vivia dentro de casa. E outra, queimava a televisão da unidade e arrancava a televisão da nossa casa. A nossa casa era a última sempre, sempre foi assim. Então, hoje eu tenho um filho de 12 anos, vai fazer 12 anos, o meu filho mais velho, e aí a gente vê o quanto tempo passou, o quanto foi uma loucura isso, mas assim, é tanta gratidão, então não tem como não transbordar isso, sabe? Não tem como encontrar um aluno, né? Muitas vezes que não... Hoje a gente trabalha com crianças que nunca tiveram oportunidade de entrar numa piscina. Então, e a gente, hoje eu, Daiane, entendi que não é só natação. E essa frase que não é só natação já é um bordão antigo da Zero, porque toda vez que eu tentava inventar alguma coisa, poxa, vamos ter uma aula temática, porque eu achava que natação, gente... Eu sempre bati nessa tecla, natação cansa, porque a criança, ela faz ali, 30, 40 minutos, é cansativo. Quem tá fora não acha, mas natação é cansativo. Então, geralmente, a criança ou vai depois da escola, ou antes, tá com sono, chora, não quer ir, tem mãe que põe 3, 4 vezes na semana. Então, assim, esse produto, natação, a gente foi se readequando, né, essa venda, porque assim, não podia ser só uma venda, porque não é só um produto, né, qualquer. Então, assim, se é um produto diferenciado, tem que ser uma venda diferenciada, então, assim, né? eu passei para a Daiane que, assim, na época era 45 minutos de aula. Então, a criança tinha 5 minutos de brincadeira. Então, puta, Daiane, os alunos só querem os 5 minutos de brincadeira. Os 40 minutos eles não querem fazer natação, não querem fazer, quer brincar. Era isso. Então, é o que a gente... vamos montar, então, uma aula bem lúdica. Aí a metodologia trouxe pra gente a proposta também, um estudo de 30 minutos, que era onde a criança, ela dedicava ali, se concentrava mais e tal, era o suficiente, porque ela não enjoava e nem se perdia e tal. Sim. Veio o mapeamento, o porquê das metragens. Então, teve um estudo, a metodologia da Gustavo Borges, foi um parceiro, assim, né, foi um divisor de águas na vida da Zero, isso é fato. E aí a gente pegou isso daí e levou pra frente, vestimos a camisa mesmo e fomos querer saber mais. E aí a gente trouxe, hoje nós temos aulas de 30 e 40 minutos, elas iniciam com 30 e aí conforme vai mudando os níveis, aí vai mudando o tempo também de aula. E aí a gente trouxe a aula temática. Então hoje nós temos aulas de matemática, inglês, português, importâncias de frutas, corpo humano, cores. Então assim, porque a aula inteira tem uma tematização. Então assim, é ensinar através da natação, tá? Então assim, o aluno ele chega e fala assim, ai mãe, amanhã eu tenho que aprender a tabuada dos 5. Ué, por quê? Porque eu tenho que ir pra natação. Mas pra natação, o professor põe um cestinho, coloca um cesto do outro lado, porque as bolinhas com números. Vezes tem aula, você só vai fazer chegada com números ímpares. Exato. Então é só 3 chegadas, 5 chegadas. Então, tem várias dinâmicas. Tem toda uma dinâmica envolvendo essa tematização, esses temas de aulas. Então, assim, isso é um diferencial da Zero de verdade. Então, assim, muitas vezes, antes de ter a unidade aqui do Morumbi, eu saí um pouco da bolha, que eu vivia só trabalhando ali dentro do Marizal, e fui conhecer outros lugares pra gente trazer algumas coisas, né? Interior de São Paulo, entre outros. São várias unidades. Vários lugares. E aí eu pensava assim, não é isso. Então, assim, às vezes você chega numa escola de natação, tem lá, né? Um espaguete, uma pranchinha. Tem algumas aulas, né? Que é mais nas aulas de bebê, de colo, que às vezes o bebê tá agitado, né? Exato. Não quer fazer aula, tá chorando e tal. Aí a gente pensou, vamos colocar alguns LEDs dentro da piscina. Então, Exato. assim, todas as nossas piscinas são iluminadas, várias cores. Sim, então, às vezes, chafariz.
Então, assim, dia de... hoje tá um dia ensolarado. Abre o teto e liga o chafariz. Retrátil. Então, assim, parece cada um clube. detalhe. Isso. Mantemos as plantas, o verde, né? Bem arejado. Então, para tudo isso envolvê-los e eles relaxarem também. E assim, a aula é bem gostosa, a aula é bem diferenciada. A gente faz de uma forma que fique bem leve para as crianças aprenderem. E aquele gostinho, eu sempre ensino eles. A criança tem que sair com o gostinho de quero mais. Ele tem que querer vir na próxima aula, mesmo cansado, mesmo com sono. Essa aqui tem que ser a modalidade diferenciada. Sabe por quê? Porque não é só um esporte. É o esporte mais completo do mundo. Não é isso? A natação. Sim. E, gente, salva vidas, né? Então, assim, acho que a taxa de mortalidade no Brasil está entre os maiores aí, uma das nossas campanhas é da segurança aquática. Exato. Né? Então, nós temos a Semana Mais Segura, que é onde a gente fala da importância. Simula afogamentos, situações. Então a criança vem sem touca, porque às vezes, eu sei nadar, mas de óculos, com o cabelinho... E aí eu caio e tal. Eles vêm com uma roupa normal, e aí os professores vão orientando, tudo bonitinho durante a aula, porque às vezes seu filho sabe nadar. E aí ele vai tentar salvar outra criança que não sabe nadar. E aí até nessa hora ele pode também se afogar. Então a gente tem todo esse cuidado, a gente fala disso 4 vezes ao ano, não é isso? Sim. Temos os passaportes, temos toda a parte que a metodologia traz, né? Que a gente fala que é o material da água, ali onde a gente trabalha valores comportamentais, que é a base de qualquer ser humano, e tem muito a ver com esporte, não é isso? Então, assim, aí fora isso, tem as campanhas da Zero, que eu vou postar algumas fotinhos aqui também pra vocês, que assim, eu acho que aí a gente dá o nome, não é mesmo? Então, assim, seja Natal, seja Carnaval, Dia das Crianças, todos os temas, Dia das Mães, Dia dos Pais. A gente se envolve demais. Então, é decoração de começo ao fim. A gente leva essa decoração para aula, então a gente tematiza. Teve uma campanha Setembro Amarelo, depois acha aí o pessoal do marketing, acha umas fotinhos para colocar, porque olha, eu acho que foi a campanha mais especial que eu já fiz dentro da Zero Grau. A gente estava falando sobre Setembro Amarelo, não sei se pelo fato... que tá tão necessário esse tema, muitos jovens falando de suicídio, depressão, aquela coisa... E nós somos a base de uma escola, né? Então os professores relatam, tinha uma menininha triste, aquele menininho não tá vindo mais, porque não quer não sei o quê, quer ficar só porque a concorrência é desleal com os celulares, com a parte eletrônica e tal. Então, assim, acabou ficando muito difícil. E a gente abordou o tema, tinha sido o lançamento do segundo filme, do Divertidamente, onde fala das emoções. Então, cada colaborador colocou uma roupa, escolheu. Então, eles chegavam e falavam, ai, tio, você é alegria, você combina mesmo. E se identificava. E aí, às vezes a criança mergulhava e tinha que escolher lá o tema bonitinho do outro lado. Como que você está se sentindo hoje? Teve um que falou assim pro meu filho, foi uma aula do meu filho, e a professora, ele mergulhou e ele falou assim, que gostava, né, da felicidade, da alegria. E aí ela perguntou, né, o que te deixou alegre hoje? Aí ele falou, ver você. Então, assim, é um momento muito especial, os professores, eles se identificam demais, a troca é maluca, assim. Eu falo pra vocês que cada colaborador que tá aqui, eles até vestem uma camisa, um uniforme da Zero Grau, mas eles são extremamente profissionais e apaixonados. Por isso, se você não for apaixonado, você não aguenta trabalhar aqui, não é, Felipe? Sim. Você endoida, meu filho. Porque se você se formou lá pra vir e falar, não, eu só quero ensinar, bate perna, mergulha... Esquece. É diferente das outras escolas. Extremamente diferente, porque aqui nós somos intensos em tudo que fazemos, entende? Então, assim, não tem como. Eu falo, tem pai de família que separa lá uma quantia, às vezes suada, para poder colocar o filho na natação. Será que é justo? Poxa, eu tô cansado hoje, vou dar uma aula mais ou menos. E esse pai, poxa, fazendo das tripas ao coração para conseguir pagar essa aula. E aquela criança que espera a semana inteira por aquela oportunidade de ter a aula e tal. E você não tá naquela energia. Então eu falo, tá cansado? Senta, conversa com os gestores, vejam isso, porque assim, a gente vai cobrar você da hora que você entrar, da hora que você sair, porque é isso que você combinou com a gente. Porque pra mim é importante a primeira criança e a última criança. Então, Dia das Crianças, todo mundo fantasiado. De sábado, às vezes no Marizal, alguns anos atrás, não tinha ar-condicionado, a gente derretia, pois a gente esperava a última criança o dia inteiro, como a gente não tinha grana pra contratar alguém, e não tinha como contratar personagens pra ficar das 7 da manhã às 10 da noite, foi quando eu tive a ideia e falava pros colaboradores, você quer um emprego, você vai trabalhar aqui, mas eu já aviso antes.
Então, assim, às vezes você chega aqui no Dia das Crianças, as auxiliares da limpeza, são as tias da limpeza, elas, uma vestida de Cinderela, outra de Minnie, outra de Branca de Neve, Mulher Maravilha. Então a criança entra, o pai entra e fala, meu, como assim? Que isso? Então, assim, e é com alegria. Então elas têm prazer em mostrar. Eu falo, nossa, vocês estão... Elas não são vendedoras, elas são corretoras, elas vendem sonhos. Porque elas, quando eu falo, e às vezes elas vão mostrar, e o pai fala, essa é a piscina. Não, essa não é só a piscina, essa é a piscina. Aqui a sua vida vai ser transformada. Bom, quando se trata de falar de 0 grau, olha, 24 horas é pouco, apesar, afinal foi uma história aí de só minha, 15 anos, dele muito mais. Então... Acho que pra gente finalizar é dizendo, primeiro, vamos ter brinde, vamos ter bolo, vamos ter comemorações agora em dezembro para comemorar, afinal, muita luta e muitos motivos para agradecer, graças a Deus. E dizer para todos os nossos alunos, do fundo do nosso coração e colaboradores, o nosso muito obrigada. Gratidão por tudo que vocês fazem. Gratidão pelos papais, mamães, titios, madrinhas, vovós que depositam bem mais a confiança, trazem o bem mais precioso que vocês têm na vida de vocês. Nós sabemos dessa responsabilidade, quase 1.500 alunos agora. Todos os dias peço para que Deus ilumine a vida de cada um que passa aqui dentro. Quero agradecer e dizer para vocês que vocês não vão se arrepender, vocês estão trazendo o filho, o neto, o sobrinho, o afilhado numa escola extremamente diferenciada, que nós fazemos tudo com muito carinho, muito carinho. Se tem uma coisa que a gente não é medíocre, fazer coisa meia boca. Então assim, da porta até o finalzinho ali, ó, até lá embaixo, você vai saber, você vai sentir essa essência, essa alegria, essa energia, porque 0 grau é energia. Hoje, se você me perguntasse o que é ser 0 grau, eu ia falar energia mesmo. Não esqueçam, tá? De ser 0 grau. Vem ser 0 grau, que é extremamente, olha, diferenciado. Então, assim, vem conhecer, vem tomar um café com a gente, vem conversar com as meninas, deixa elas te mostrarem um pouquinho do que é nessa essência, o nosso diferencial. E acho que para finalizar a nossa frase, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nosso muito obrigada. Um beijo e até logo. Espero que vocês gostem aí um pouquinho do que a gente falou, da nossa história. E até o próximo Pod Grau. Obrigada, Felipe. Obrigada. Nossa, o Felipe falou hoje. Obrigada aí pela parceria aí desses 15 anos. Meu sócio de vida, de empresa. E que tudo dê certo e que venham muitos mais. Vamos sim. Beijo. Tchau, tchau. Segui.